Olá, pesquisadores, sejam bem-vindos ao curso Rocket Labor. Eu gostaria de agradecer o seu interesse por participar do curso e obrigado, espero que gostem. Meu nome é Júnior Jesus Gomes de Freitas, eu faço o curso de Engenharia de Controle e Automação na UFOP e sou membro do Labor, que é o promotor desse curso. Então já aproveito para fazer o convite para você nos seguir nas redes sociais, que é o @Projeto Labor, para você ficar por dentro de novos eventos, cursos, palestras e etc. Eu começo esse tópico fazendo uma pergunta para vocês. Será que todos somos empreendedores? Bom, a resposta é: todos podemos ser. Isso é uma característica inata ou uma característica que pode ser desenvolvida com o tempo. Pensando nisso, o primeiro passo para desenvolver essas habilidades é saber identificar novas oportunidades de negócio. Pensando no Brasil e na atualidade, dados apontam que as empresas elas não sobrevivem ao primeiro ano de vida, uma vez que os seus empreendedores, os seus donos, eles são inexperientes ou não possuem as habilidades técnicas para exercer tal função. Para solucionar esse problema, foram criados programas de auxílio e incentivo, que é o programa Brasil Empreender. Além disso, foi feita a formalização de pequenas empresas através da Lei Complementar de número 128 do ano de 2008. Além disso, esses micro e pequenos empreendedores eles contam com o SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e com o Banco Nacional de Desenvolvimento, que é o BNDES. Com tudo isso, a taxa de sobrevivência dessas empresas ela aumentou cerca de 50%. Falando sobre o que é empreendedorismo, podemos citar diversas definições que foram feitas ao longo do tempo, mas eu citarei uma aqui, ela está presente no livro de Empreendedorismo, segunda edição, de Teresa Fabretti, abre aspas, O Empreendedor, a Máquina de Inovação do Livre Mercado, que é de Baumol, 2002. Às vezes, relacionamos inovação direta e unicamente com tecnologia, mas isso é um erro e eu vou te mostrar por quê. Bom, pense no Clips, aquele negocinho que a gente usa para juntar um grupo de folhas. Certa vez, uma pessoa precisava juntar um grupo de folhas sem que fosse algo permanente, né? Essa seria a dor do cliente. Então, após desenvolver o Clips, que seria a solução para a dor do cliente, ela percebeu que essa solução que ela inventou era funcional e era suficiente para prender um grupo de folhas sem que houvesse a necessidade de usar, por exemplo, um grampo de um grampeador. Atualmente, o clipe é amplamente utilizado e não deixará de ser usado por um bom tempo. Então, para você ser inovador, não precisa ter uma ideia com alto potencial tecnológico. É isso que a gente quer mostrar para vocês. Ela precisa ser apenas inovadora e ousada. Agora, eu vou falar para vocês 3 mitos sobre empreender. Bom, o primeiro é: todos são empreendedores natos e nasceram para o sucesso. Como já foi dito no início do curso, as pessoas elas podem sim nascer com essas habilidades empreendedoras, mas essa habilidade ela também pode ser desenvolvida, não precisa necessariamente você ter nascido com ela. O segundo mito é que os empreendedores são jogadores que assumem riscos altíssimos. Empreendedores assumem riscos sim, mas são riscos calculados. O terceiro mito é que empreendedores são lobos solitários. Isso é um mito porque empreendedores eles não trabalham sozinhos, eles precisam de um grupo, de uma equipe, ele precisa ter uma boa habilidade de liderança, de trabalho em equipe, proatividade. Agora eu vou falar para vocês 3 características básicas do empreendedor. Bom, a primeira é necessidade de realização. O empreendedor ele precisa saber onde ele quer chegar, como, quando, por meio de quê. Então, ele precisa ter um propósito para saber quando e como ele vai se sentir realizado. A segunda característica é a autoconfiança. Muitas das vezes a sua ideia ela vai ser criticada por pessoas que não têm essa visão empreendedora, vão falar que ela não é útil, eles vão falar que ela não é funcional e tudo. Então, o empreendedor ele precisa confiar em si mesmo e confiar em todo o seu potencial. A terceira é a disposição para assumir riscos. O empreendedor ele precisa assumir riscos. Ele não pode ter medo dos riscos, mas lembrando que esses riscos precisam ser calculados. Não podem ser riscos altíssimos, como já foi dito anteriormente. Agora vamos falar de empreendedorismo no nosso país. Podemos relacionar um aumento na taxa de empreendedorismo com a queda do PIB.
uma vez que quando o PIB está em queda, as condições de vida pioram, o que implica em desemprego. Desemprego talvez seja a chave para o surgimento de diversos empreendimentos. Podemos citar como exemplo a crise que o nosso país viveu em 2016, que era a crise social, política e econômica que o nosso país passava. Várias famílias elas se viram obrigadas a empreender, seja vendendo bolo em frente às escolas ou abrindo uma lojinha de açaí, por exemplo. Então, esse é um tipo de empreendedorismo por necessidade, que é algo que explicaremos ao decorrer do curso. Vamos falar de tipos de empreendedores agora? Bom, o primeiro tipo é o empreendedor nato. Esse daí, ele já nasce com as habilidades necessárias para empreender e ele enxerga as coisas que os outros não veem. Como exemplo, nós podemos citar o Cenoura Bravanel, que é o Silvio Santos. Com 5 anos de idade, toda vez que ele podia ir ao cinema de graça, ele ia. Com 14 anos de idade, ele percebeu que ele podia vender capinhas de título de eleitor no horário em que os guardas que ficavam vigiando essas coisas, eles estavam almoçando. Até que ele montou o seu grande império, que é o Grupo Silvio Santos. O segundo tipo é o empreendedor por oportunidade. Esse daí, ele segue sua vida normalmente até que ele vê uma oportunidade de empreender e ele opta por empreender. Como exemplo, nós podemos citar o dono da Cacau Show. Ele, com 18 anos de idade, vendia chocolates de porta em porta. Até que surgiu uma demanda muito grande de ovos de 50 gramas, que o seu fornecedor ele não fazia. Daí, com a ajuda de um amigo, ele decidiu ele mesmo fazer. Que aí ele conseguiu perceber que ele podia abrir esse empreendimento, ele abriu a sua própria loja e aí montou o que é a Cacau Show hoje em dia. O terceiro tipo é o empreendedor corporativo. Esse daí, ele não é nem o dono da empresa, nem nenhum dos sócios. Ele é um funcionário com alto potencial inovador. Com a globalização, as empresas precisaram inovar. Então, elas precisavam e precisam de funcionários criativos e inovadores. O quarto tipo é o empreendedor social. Essas pessoas, elas pensam mais no próximo do que em si mesmo. Elas empreendem não objetivando retorno financeiro, e sim ajudar as pessoas. São os casos das ONGs, instituições que vivem de doações de terceiros. Como exemplo, nós temos a instituição Ayrton Senna. O quinto tipo é o empreendedor por necessidade. Esse daí, ele nasce quando se torna necessário obter uma renda extra ou uma renda para sua própria subsistência. Como exemplo, temos as mulheres que eram apenas donas de casa e agora elas passam a vender alguma coisa, bolo, alguma coisa assim, para poder ajudar na renda de sua família. O último tipo que falaremos é o empreendedor por sucessão familiar. Pelo próprio nome já entende-se o que é. É quando o direito de gerir um empreendimento é concedido através de uma herança. Ter ou não ter? Eis a questão. Bom, após ler um artigo na internet, podemos perceber que não há uma resposta certa para tal pergunta. A decisão de ter um sócio ou não vai variar de acordo com a necessidade de cada empreendedor. Por exemplo, existem as sociedades firmadas pela necessidade de alguma habilidade que você não possui, mas sua empresa precisa. Temos também a sociedade que é aquela que você entra com o capital e o seu sócio entra com a mão de obra ou vice-versa. Existe também a sociedade firmada apenas para você dividir as suas responsabilidades, ou até mesmo para ter um apoio mesmo. O fundador da Aceleratec nos orienta que para escolher um sócio é necessário fazer networking, consultar amigos de amigos e grupos de empreendedorismo nas redes sociais. Diz ainda que não se deve colocar um sócio apenas por colocar, deve-se ter um motivo claro para isso. Outro ponto importante é que não se deve escolher por afinidade ou proximidade. É preciso, então, avaliar a sua empresa, verificar suas forças e fraquezas, para verificar as habilidades que você não tem e assim encontrar um sócio que as possua. Lembrando que toda referência utilizada para embasamento teórico se encontra no Moodle. Plano de negócios. O que é e para que fazer? Bom,
Resumidamente, é um mapeamento ou um levantamento de todas as informações necessárias para o bom funcionamento do seu empreendimento. É interessante que o plano de negócio seja feito antes de você abrir o seu empreendimento, para que você possa verificar a viabilidade de tal empreendimento. Mas nada impede que o empreendedor que já possui seu negócio aberto, funcionando, faça um plano de negócios. Ele é fundamental para você ter a visão se o seu empreendimento vai ter ou não êxito ao decorrer do tempo. Com ele, é possível obter indicadores como ponto de equilíbrio, lucratividade, rentabilidade e prazo de retorno de investimento. Portanto, desenvolver um plano de negócios é de suma importância para você traçar estratégias para o seu negócio ou reavaliar e mudar as já existentes em seu negócio. Para entender mais sobre o que é, como e para que fazer um plano de negócios, estaremos indicando um livro do Sebrae que é muito bom, que é o Como Elaborar um Plano de Negócios. Então, não deixe de pesquisar um pouco mais sobre o assunto e espero que você consiga colocar em prática tudo o que você aprendeu durante esse curso. Até mais!